Bom, sou o discente Misael Natan, cursando o 8º período de História no campus de Porangatu, e hoje vamos estar ministrando uma aula sobre imperialismo. Bom, imperialismo é um conjunto de ideias, medidas e mecanismos que, sob determinação de um Estado-nação, procuram efetivar políticas de expansão e domínio territorial, cultura ou econômico, sobre outras regiões geográficas vizinhas ou distantes. E esta prática está associada na história da humanidade à formação de impérios que se desenvolveram e, em muitos casos, foram dissolvidos ou substituídos por outros, por diferentes motivos. No entanto, o conceito de imperialismo derivado de uma prática assente na teoria econômica só surgiu no início do século XX. Bom, o imperialismo, estágio permanente do capitalismo mundializado e realmente existente. Bom, a confusão mantida no discurso dominante entre conceito de economia de mercado e de capitalismo está na raiz de um enfraquecimento perigoso da crítica dirigida às políticas em curso. O mercado, que se refere naturalmente à concorrência, não é o capitalismo, cujo conteúdo é definido precisamente pelos limites à concorrência decorrentes do monopólio ou oligopólio de alguns, excluindo os demais, da propriedade privada. O mercado e o capitalismo constituem dois conceitos distintos. O capitalismo realmente existente é, de fato, o contrário do mercado imaginário. Além disso, o capitalismo, encerrado abstratamente como modo de produção, se baseia no mercado integrado em suas três dimensões: mercado dos produtos do trabalho social, mercados de capitais e mercado do trabalho. Mas o capitalismo, considerado como sistema mundial, realmente existe, se baseia na expansão mundial do mercado somente nas duas primeiras dimensões. Assim, encontram-se excluída a constituição de um verdadeiro mercado mundial de trabalho em virtude da persistência das fronteiras políticas do Estado. Apesar de mundialização econômica sempre mutilada. Por essa razão, o capitalismo realmente existente é necessário polarizador em escala mundial, e é o desenvolvimento desigual que institui torna-se uma violenta contradição que cresce constantemente e que não pode ser superada no quadro da sua própria lógica. O primeiro momento desse desenvolvimento devastador do imperialismo foi organizado em torno da conquista das Américas, no quadro do sistema mercantilista da Europa Atlântica da época. A devastação desse primeiro capítulo da expansão capitalista mundial, o genocídio dos índios, tráfico de escravos africanos, produziram com atraso as forças de libertação que questionaram as lógicas que se comandavam. O segundo momento da devastação imperialista foi construído com base na Revolução Industrial, que se manifestou pela submissão colonial da Ásia e da África. Abrir os mercados e apoderar-se de reservas naturais do globo eram as reais motivações, como é conhecido hoje em dia. A agressão imperialista mais uma vez produziu as forças que combateram o projeto. As revoluções socialistas da Rússia e da China, não por acaso situadas nas periferias, vítimas de expansão imperialista e polarizadora do capitalismo realmente existente, e as revoluções de libertação nacional. O legado do século XX, o Sul, a face e a nova mundialização. Durante o período de Bandung, que foi de 1955 a 1975, os estados do terceiro mundo colocaram-se em marcha políticas de desenvolvimento de vocação autocentrada, real e potencial, quase exclusivamente em escala nacional, precisando para reduzir a polarização mundial, para uma recuperação do atraso. O resultado do sucesso desigual dessas políticas foi um terceiro
mundo contemporâneo bastante diferenciado, de modo mesmo onde foram mais marcados os progressos da industrialização, as periferias continuam a ser gigantescas reservas, entendendo por essa definição que proporções variáveis, mas sempre muito importantes, de sua força de trabalho são empregadas quando o são em atividade de baixa produtividade. A razão disso reside no fato de que as políticas de modernização, ou seja, as tentativas de recuperação do atraso, impõem-se escolhas tecnológicas modernas para que sejam eficazes e até competitivas, e que não extremamente custosas em termos de utilização de recursos escassos, capitais e mão de obra qualificada. Essa distorção sistemática é agravada mais ainda cada vez que a modernização em questão é combinada com uma desigualdade crescente na distribuição da renda. Nessas condições, o contraste entre os centros e as periferias continua sendo violento. Nos primeiros, essa reserva passiva que existe também permanece minoritária, variável de acordo com os momentos conjunturais, mas sem dúvida é quase sempre inferior a 20%. Os novos monopólios do centro. A posição de um país na pirâmide mundial é definida pelo nível de competitividade da sua produção no mercado mundial. Eu entendo que essa competitividade é um produto complexo de uma série de condições operando no campo de conjunto da realidade econômica, política e social. Nesse quadro, as relações assimétricas centros-periferias construídas pelo desenvolvimento do imperialismo são fundadas nos monopólios, dos quais os centros são os beneficiários. Essas são particularidades e próprios a cada uma das sucessivas fases da mundialização, do capitalismo imperialista. Durante esse século e meio que se estende da Revolução Industrial ao término do ciclo que se segue à Segunda Guerra Mundial, o monopólio em questão era o da indústria. O contraste centros-periferias era então praticamente sinônimo do contraste de países industrializados e países não industrializados. Uma forma particular da lei do valor mundializado, definida por esse contraste, governava então a reprodução do sistema em sua totalidade. Compreende-se que, nessas contradições, os movimentos de libertação nacional das periferias se propuseram por objetivo a industrialização de seus países, com a finalidade de recuperar o atraso. Conseguindo impor isto, por meio da sua vitória e obrigando o imperialismo a se juntar a ela, a antiga forma do imperialismo é uma página virada. Isto não significa em absoluto que as periferias estavam efetivamente engajadas num processo de recuperação de atraso, como proclamava a ideologia do desenvolvimento, pois os centros estavam se reconstruindo pela implementação de novos monopólios frente à industrialização das periferias. A geopolítica do imperialismo contemporâneo. Em seu desenvolvimento mundializado, o imperialismo sempre se conjugou no plural, desde suas origens, no ano de 1945. O conflito dos imperialistas, permanente e frequentemente violento, ocupou por isso mesmo um lugar tão decisivo na transformação do mundo, quanto a luta de classes através da qual se exprimem as contradições fundamentais do capitalismo. De resto, lutas sociais e conflitos do imperialismo se articulam estreitamente e essa articulação que preside o percurso do capitalismo realmente existente. Assinalo igualmente que a análise que propus a respeito do distanciamento muito daquela da sucessão das hegemonias. A Segunda Guerra Mundial veio a representar uma transformação maior do que concerne às formas de imperialismo.
a substituição de uma multiplicidade de imperialismo em permanente conflito por um imperialismo coletivo associado no conjunto dos centros do sistema mundial capitalista. Essa forma de expansão imperialista passou por diferentes fases de desenvolvimento, mas ela ainda está em plena vigência. O papel hegemônico eventual dos Estados Unidos, do qual será necessário precisar as bases, bem como as formas de sua articulação ao novo imperialismo coletivo, deve ser situados nessa perspectiva. Os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial com enormes vantagens, já que seus principais oponentes, a Europa, a União Soviética e a China e o Japão, estavam arruinados. O país se encontrava então em posição privilegiada para exercer sua hegemonia econômica. Concentrava mais da metade da produção industrial do mundo de então e possuía a exclusividade das novas tecnologias que iriam moldar o desenvolvimento da segunda metade do século. O projeto da classe dirigente dos Estados Unidos, entender a doutrina Monroe e todo o planeta. Esse projeto, sem maior distinção, é até o criminoso pelo que implica. Não nasceu na cabeça do presidente Júnior para ser implementada por uma junta de extrema-direita, alçada ao poder por uma espécie de golpe ao Estado após duvidosas eleições. Esse projeto é o que a classe dirigente dos Estados Unidos alimenta desde 1945 e nunca abandonou, mesmo que evidentemente sua implementação tenha passado por altos e baixos, conhecido a certas vicissitudes em alguns lugares sido colocada em xeque, só podendo ser conduzida com a coerência e a violência que ela mesma implica em determinados momentos conjunturais, como o nosso, que configurou após a derrocada da União Soviética, a derrota da União Soviética. Não é difícil conhecer os objetivos por meio do projeto dos Estados Unidos. São objeto de uma grande exibição, cujo principal virtude é a fraqueza, mesmo que a legitimação dos Estados seja sempre submersa em um discurso moralizado, próprio à tradição americana. A gestão econômica é a política do novo sistema imperialista e da liderança dos Estados Unidos. Os instrumentos dessa gestão foram implementados logo depois da Segunda Guerra Mundial, para responder às exigências do desenvolvimento imperialista, e reforçada por novas criações. A Organização Mundial do Comércio foi concebida para reforçar as vantagens comparativas do capital transnacional e conferir a estas uma legitimidade. Os direitos de propriedade industrial e intelectual foram formulados de maneira que a parabenizar os monopólios transnacionais, garantir seus superlucros e criar obstáculos suplementares, a qualquer tentativa de industrialização autônoma das periferias. Da mesma forma, o projeto da OMC de liberalizar a agricultura, reduzir a nada as políticas de segurança alimentar dos países do Sul e conceder a miséria a centenas de milhões de camponeses. A lógica que comanda essa opção é a de superproteção sistemática dos monopólios do Norte. A função de outras instituições internacionais é simplesmente de secundar as estratégias definidas pelo G7. Esse é o caso do Banco Mundial, qualificado de think tank, encarregado de formular as estratégias de desenvolvimento para que, de fato, nada mais é que uma espécie de ministério da propaganda do G7, responsável pela redação de discursos enquanto as decisões econômicas são tomadas no quadro da OMC e a direção militar e política dos negócios é confinada à OTAN. Então, essa é a nossa aula de hoje. E
os objetivos é distinguir o conceito de imperialismo, né? Os objetivos específicos, correlacionar as manifestações ideológicas do imperialismo e suas implicações para os dias atuais. As metodologias e recursos didáticos são aula síncrona via o YouTube. Essa aula visa promover uma reflexão sobre o conceito de imperialismo do passado e na atualidade. Para isso foi utilizada a referência do texto Imperialismo, de passado e presente de Samir Amin.